Estamos recebendo no episódio de hoje do Ponto de Pergunta Cast o subsecretário municipal de Igualdade Racial e Direitos Humanos, o Gilberto Coutinho, mais conhecido como Totinho. Totinho é ativista, ele é teólogo, sociólogo e está aqui para falar um pouquinho para a gente sobre todo o trabalho desenvolvido com a subsecretaria. A gente vai falar sobre o cenário nacional, tem tanto assunto, né, Frânio? Nossa Senhora, muita coisa. A gente vai falar de Novembro Negro, né? A gente vai falar das ações afirmativas, intolerância religiosa. A gente vai dar um passeio por esses assuntos todos e os números vocês aguardem que são estarrecedores, são muito, muito estrondosos. Totinho, seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui no podcast. A gente já conversou um pouco antes, temos muito o que falar, né? Eu queria que você começasse falando sobre as ações afirmativas da subsecretaria, que são muitas, né? Muitas, assim... Bom, quando me perguntam sobre ações afirmativas, eu costumo deixar bem lúcido para o público que está assistindo de que se trata as políticas de ações afirmativas. Que muitas pessoas agora, com esse advento da loucura, da maldade, costumam falar que tudo é mimimi ou que tudo é esmola, né? E outra dificuldade que a população tem é de entender que políticas de ações afirmativas é o macro. E dentro dessas políticas são vários programas. Por exemplo, um desses programas das ações afirmativas é a cota, por exemplo. E não é a cota que é a política afirmativa. A política afirmativa é uma coisa maior. Política afirmativa, grosso modo, são medidas provocadas pelo governo, terceiro setor ou qualquer iniciativa que visa reparar danos causados a grupos historicamente excluídos das agendas públicas. Então, assim, ações afirmativas é isso. E aí, se a gente for pensar em Prefeitura Municipal de Campos, ao criar a extinta Fundação Municipal Zumbi dos Palmares no ano de 1997, já se instala ali uma grande política de ação afirmativa. A política, ela parte disso. Ponto de partida. Ponto de partida para a questão de reparo à comunidade negra. E aí, vindo agora para o governo atual, do prefeito Vladimir Garotinho, ao criar uma subsecretaria que leva o nome de políticas de ações, ou seja, de promoção da igualdade racial e direitos humanos, ele cria uma grande política de ações afirmativas. E o que é desenvolvido lá dentro são projetos e programas que visem reforço dessa política, né? E aí são várias. Uma política de ação afirmativa que eu gosto muito de falar sobre ela são os cursos de geração de renda rápida. Ótimo. Por quê? Porque esses cursos, como a gente não exige escolaridade máxima, a gente atinge um público preto, periférico, pobre, com baixa escolaridade e que consegue fazer um curso, por exemplo, de manicure, cabeleireira, trança, maquiagem e gerar seu próprio recurso, ter sua própria renda. Logo entra no mercado de trabalho. Imediatamente, com geração de renda rápida. Por isso que geração de renda rápida. Por isso que a gente chama essa é uma política de ação afirmativa bem bacana. Um outro programa de ações afirmativas que a gente pode falar bastante é o pré-vestibular. Que o curso pré-vestibular visa dar equidade na educação, inserindo pessoas negras de renda baixa, per capita baixa, ter acesso à universidade. E muitas vezes não tem condição de pagar um curso, um cursinho preparatório. Exatamente. E ali na subsecretaria nós já conseguimos, ao longo desses anos, já botar várias pessoas na universidade pública. Isso é importante. Esses são alguns exemplos de políticas de ação afirmativa, para as pessoas terem uma ideia do que se trata a política de ação afirmativa. Embora façamos outras e outras e outras mais. Para além dessas políticas de ação afirmativa, tem um outro bojo na ação afirmativa que a gente chama de políticas de compensação, ou seja, políticas reparatórias. E lá na subsecretaria a gente faz algumas delas. Uma delas, por exemplo, é fazer, que eu gosto muito de chamar de alfabetização racial. Por que é alfabetização racial? Porque a Bárbara Carini, né, ela que se intitula intelectual diferentona, quando ela incunha essa terminologia, ela pensa em um conjunto de metodologias e práticas para facilitar e auxiliar aquelas pessoas no enfrentamento ao racismo. Entretanto, o público ao qual a gente assiste tem uma limitação com esses autores, de entender essa biografia, de entender esses artigos. Então a gente chama de alfabetização porque a gente vai fazer o conceito de raça, classe, gênero, etnia. Que é o letramento racial, que está mais conhecido hoje. Exatamente. A gente vai chamar de letramento racial como conjunto de práticas e métodos. Aí também é uma questão de compensação, ou seja, é dar informações àquelas pessoas que não têm essa informação. Essas são algumas coisas que a gente faz ali. Totinho, você acha que as escolas hoje elas estão mais adequadas a essa questão do letramento? Ainda está devagar, ainda está... O Estatuto de Igualdade Racial é de 2010, tá? É uma lei federal de 2010 e ali indica algumas práticas que devem ser feitas. E aí você tem a 10.634, junto com 11.000 e alguma coisa, que tipifica o ensino de História, Cultura e Filosofia da cultura negra nas escolas, do ensino fundamental às universidades.
O que ocorre é que durante muito tempo as escolas questionavam não ter qualificação adequada para poder abordar esse tipo de tema nas escolas. Então ficaram restritas apenas a datas sazonais, focais, como 13 de maio, 20 de novembro. Se atendo a capoeira, um samba, uma coisa, não que fosse mínimo, mas sim. Era muito maior a coisa. Hoje não mais. Hoje com esse conjunto de atividades que propõem o letramento racial, que propõem formações adequadas, formação política de base, na questão da promoção da igualdade racial, faz com que nessas escolas há maior contato dessa criança, desse adolescente com as discussões raciais. Até mesmo na universidade, a partir dos NEABIs também, que já vários núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas nas faculdades propõem que esse aluno tenha um contato com as discussões e relações raciais, assim mesmo como a história, cultura e filosofia africana. Então, assim, de 2010, 2014 basicamente para cá, o avanço muito grande dessas discussões na escola, embora ainda o gestor dessa escola ainda pessoalize muito a partir da sua crença, da sua fé e dos seus costumes. Eu lembrei agora você falando sobre isso, lembrei da nossa entrevista com Fátima, né? Fátima Castro, quando esteve aqui com a gente, ela estava falando que muita gente questiona também. Por que ela entra nessa, né? Ela entrou nessa causa se ela tinha alguém na família dela defendendo aquela? Ela disse que não, você pode defender uma causa independente, né? É porque assim... Acho que é uma causa de todos. Vulnerabilidades. A palavrazinha que a saúde já fala há muitos anos, que a assistência social adotou e que todos os demais adotaram na política. Vulnerabilidade. Qualquer indivíduo que esteja de vulnerabilidade é problema de todo mundo. Se você pega uma pessoa que convive com HIV, é um problema da sociedade. Sim. Se você pega uma pessoa que sofreu racismo, é um problema da sociedade. Bullying. Se você pega uma pessoa que sofreu LGBTfobia, é um problema da sociedade. O problema, quando uma pessoa sofre uma violência ou é agredida de alguma forma, não é problema da pessoa, é um problema social. Se é um problema social, é um problema de todo mundo. Eu não preciso ser LGBT para ser simpático com a causa e ajudar na luta. Exatamente. Eu não preciso ser um crente, eu não preciso ser um de santo, eu só preciso me incomodar com as injustiças sociais que muitas vezes se sobrepõem sobre essa população que é marginalizada e vulnerabilizada. É ser humano, né? Exatamente. Ser humano. Agora, Totinho, o trabalho que vocês fazem lá é de excelência, mas e como é que é a demanda? O negro está consciente desses seus valores e desses seus objetivos? A gente tem alguns problemas em relação à cor. E aí, Frane, é bem complexo. Por que é bem complexo? Porque quando o negro vem ser escravizado aqui no Brasil, ali no século XVI, mais ou menos, existiu um processo de objetificação dessas pessoas, tá? E apagamento da sua história, da sua cultura, da sua memória, daquilo que ele se vê enquanto sujeito. Isso perdurou. Mais à frente um pouco, século XVIII, aí, meados do século XVIII, com a falência de algumas famílias europeias, eles vieram migrar para o Brasil para ocupar esses espaços, no período pré-abolição, digamos assim, no mundo. E ali foi construída uma coisa que a gente vai chamar de eugenia social. Naquele momento, imaginava-se que, com a chegada dos europeus ao Brasil, iria se limpar a raça e que, evoluir o século, não teríamos mais negros no Brasil. Ok? E nesse processo de eugenia social, evolui um outro problema, que constrói no negro e na negra uma coisa chamada auto-ódio. O que é o auto-ódio, Totinho? É quando o negro passa a vida inteira sendo subalternado, objetificado e não se vê representado nos espaços de poder. Se eu não me vejo representado no espaço de poder, eu não me vejo no meu igual. Sim. Então, por exemplo, é muito mais provável de um negro, uma negra, não hoje mais, mas na década de 70, 60, alisando o cabelo, passando pó de arroz no rosto para ter a pele mais clara. Isso tudo é influência desse projeto de eugenia social que reverbera no auto-ódio. Era quase um movimento, né? Exatamente. Social, na época, né? Era quase Agora, um movimento social. Da década de 2000 para cá, isso vai diminuindo. Você vai vendo o negro ocupando as faculdades, o negro sentando nas escolas, o negro ocupando espaço de grande escalão, e a Glória Maria é um grande exemplo disso. O outro repórter da Globo, também esqueci o nome, é um grande exemplo disso. Aí você já vê grandes filmes de cinema como Panteras Negras, com grandes personagens tendo protagonismo negro. E aí você começa a ver as meninas já usando seu Black Power, você já começa a ver os meninos adotando seu Black Power, suas tranças, seus dreads, e se pertencendo enquanto indivíduo na sua própria esfera social como sujeito.
Isso faz com que as pessoas vão entendendo o seu lugar, entendendo o seu lugar na classe social. É gradativo também, gradativo, né? É uma questão de classe. Não dá para você também... Querer de vez. No nosso vez, caso, especificamente, a discussão de igualdade racial aqui em Campos ela é muito antiga. Ela já começa lá com o Pascotto, com o Lindamara, com o Dr. Jorge de Assis, com o Gama, com essa galera toda que vem antes da gente, que já vem fomentando essa discussão, mesmo que para dentro do partido, à época, mas que isso reverbera para fora ao ponto de ter criado a primeira fundação municipal do Brasil, que faz o Zumbi dos Palmares. Então, esse negro campista, ele já sabe onde ir. Aquele que não sabe já ouviu falar de onde ir. Legal. Então, para nós que viemos agora da nova geração, ficou muito mais fácil lidar com isso. Tanto que os cursos que a gente promove ali é justamente procura absorver esse público de baixa escolaridade, de periferia, mulheres, de preferência mãe solo, que não tiveram tanta condição para poder a gente estar fazendo a política de reparação que a gente falou. Então, assim, a nossa demanda que é basicamente espontânea, vocês sabiam disso? A gente fez um estudo básico, técnico, preliminar no início, antes de entrar no governo, para saber quem a gente ia atender. E daí para cá, nós não fizemos mais a busca ativa, porque a gente tem a demanda espontânea. Não precisou. Não né? precisou. Bom, né? Não precisou. Legal isso você falar. Esse caminho foi pavimentado lá pavimentado. atrás. Jorginho, quando assumiu. Jorginho Luiz, assumiu Zumbi. lá a Fundação Zumbi. Foi o primeiro, né? Assumir lá a Fundação Zumbi. Muito interessante. Agora, oi? Pode falar. É tanta coisa para gente contar, é tanta coisa. Eu queria que a gente já entrasse na intolerância religiosa, que ele falou ali, passando sobre a religião. Como é que está isso hoje em Campos, em nível de Campos, de Brasil? E o que vocês trabalham nesse sentido? Para falar de intolerância religiosa, a gente precisa contextualizar. Porque o movimento de intolerância religiosa, se você parar para pensar, eu vou fazer só uma pincelada. No século XIV, o Papa era Nicolau V. E ele escreve uma bula papal para o rei de Portugal, sinalizando que ele poderia invadir outros espaços, objetificar aquelas pessoas e até escravizar, que aquelas pessoas não tinham Deus. Era basicamente isso, só para poder entrar muito no contexto. Olha isso, no século XIV. A Igreja Católica no poder, o mundo era teocrático, e já determinava, orientava quem entrava e quem saía nos continentes e estados, quem poderia dominar. Ok? Avançando para cá, para o Brasil, a intolerância religiosa, você pode ter uma ideia, que se você pega ali no ano de 1530, mais ou menos, chega aqui a caravela com os franciscanos, para catequizar os indígenas. Um pouco mais tarde, chega aqui os protestantes maçons, para falar lá da primeira igreja batista, assembleana, presbiteriana dos estadunidenses. Ok? As pessoas que estavam aqui tinham uma crença, tinham um credo. Os originários. E as pessoas que foram escravizadas aqui vieram do seu solo, vieram do seu país, da sua origem, do seu continente, também com credo. E ali já foi imposta a ele uma outra religião. Então o processo de intolerância religiosa, ou o apagamento da identidade cultural religiosa das pessoas já começa lá atrás. Aqui em Campos do Goytacazes especificamente, houve um momento ali na década de 70, que andou aqui um delegado chamado Belô. E esse delegado ele foi o responsável por fechar quase que todas as casas, não vou falar todas, mas bastante casas de umbanda naquela época, porque o candomblé só chega em Campos na década de 80. Então, ou seja, já havia ali um braço do Estado, continuando lá atrás, lembrando a bula papal, que já limitava essas pessoas de professarem sua fé, ok? A gente avança mais um pouquinho, e aí eu não vou falar de denominação religiosa, mas vou falar do neoprotestantismo, ou seja, esse movimento novo, ele começa, nos anos 2000, eles começam a demonizar outras religiões, que não fosse aquela que ele professava fé. E a partir daí começou um movimento no Rio de Janeiro com a invasão desses espaços sagrados por traficantes que se intitulavam traficantes de Jesus. Aqui em Campos, nós tivemos cerca de 70 templos invadidos por essas pessoas. Tá? Na ocasião, o movimento social, chamado FRAB, impetrou ação contrária à prefeitura na época, no 2017 era um ano, entendendo que esse espaço invadido era espaço mantido pela prefeitura, porque muitas vezes conjuntos habitacionais. Então a responsabilidade é do Estado de proteger essas famílias, concorda? E aí, quando o Vladimir chega e a gente vem, a gente cria um setor que é uma coordenação de atendimento a vítimas de intolerância religiosa e do racismo. Ok? E aí a gente implanta, através disso, o Disque Direitos Humanos. Se a gente pegar do ano de 2002 até o ano de 2025, quando foi implantado o Disque Direitos Humanos, nós tivemos, basicamente, mais de 300 casos
que a gente recebeu de ligação de denúncias de intolerância religiosa das mais diversas. A gente pode dizer que, entre todas as agressões, posso olhar para não errar? Posso olhar? Pode, fica à vontade. De todas as agressões, 347 casos de racismo e intolerância religiosa. Aí eu vou falar 130 casos de intolerância religiosa com adeptos do candomblé, 93 casos de intolerância religiosa com adeptos da Umbanda, 68 casos de adeptos das religiões evangélicas protestantes, 42 casos com os evangélicos católicos, 4 casos com os kardecistas, 3 casos contra muçulmanos, 3 casos contra ateus, 2 casos contra maçons e 2 casos contra ciganos. Ou seja, a intolerância religiosa ela uma patologia social. Que pega todas as religiões, todas as doutrinas, todas as denominações. Uma de forma mais severa, outras de forma menos severa, mas ainda todos assim todos são atingidos. Interessante, Totinho, que vocês não recebem só denúncias contra as religiões de matriz africana, vocês recebem de todos os segmentos. Quando a gente pensou no Disque Direitos Humanos, a gente não pensou apenas nas religiões de matriz africanas, pensamos nas pessoas que são fragilizadas. Sim. Se você pega hoje, o universo das religiões de matrizes cristãs hoje, por exemplo, ela é composta no mínimo, sem medo de errar, com 80% dos adeptos de pessoas negras. E por sua maioria, ampla maioria periférica. Então assim, como você vai pensar o que está acontecendo com essas pessoas evangélicas negras que também sofrem intolerância religiosa e pior, sofrem o racismo, em detrimento à sua orientação religiosa? A gente também tem que pensar nessas pessoas. Sim. E as pessoas não negras, as pessoas brancas que também sofrem intolerância religiosa. Todas as pessoas são indivíduas e todas precisam do poder público. E o poder público era para todos. A gente não pode segregar. Embora a gente esteja discutindo uma política de promoção de igualdade racial que pensa tratar os desiguais na conformidade das desigualdades, a gente tem que pensar também que outros grupos étnicos também são violentados de alguma forma. Sim. Então esse diz que ele pensa nisso. Agora, na verdade, isso é inclusão, né? Isso é inclusão. Tá fazendo a inclusão. Você falou dos números de intolerância religiosa, mas o Disque Denúncia, nesse período, desde que ele foi criado, o Disque Direitos Humanos, foram quantos? Aí eu tenho que olhar aqui, porque senão eu vou ter que pegar. É muito caso. Do ano de criação de 2022 até 2025, agora junho de 2025, foram 1.081 atendimentos de casos de violações. Esses são dos mais diversos. Como eu falei, são 347 casos de intolerância religiosa, 281 casos de racismo, 223 casos de LGBTfobia, 136 casos de violência doméstica, 94 casos de violência ou maus-trato contra pessoa idosa e 6 casos de violência política. Como que os números olha são só, violência política, até isso. Sim, até isso. Política. Totinho, mas por que vocês recebem isso? Porque a gente tem o Disque Direitos Humanos, que é do governo federal, mas está muito longe. Sim. E essa vítima que procura o serviço da Subsecretaria de Igualdade Racial, muitas vezes ela não quer ir à delegacia fazer um boletim de ocorrência, porque fica constrangido e tem aquele processo também daqueles inspetores, policiais que lá estão, não ter a formação adequada e acontece o processo de revitimização dessa pessoa. E a pessoa se sente envergonhada e não quer ir para lá. Mas ela nos procura porque ela quer o atendimento jurídico, porque ela quer o atendimento psicológico e muitas das vezes ela quer o atendimento assistencial para a gente estar encaminhando para as redes de apoio. Isso tem funcionado muito bem. É isso que eu ia perguntar. Vocês espanham todas essas denúncias e fazem o que com ela? O que a gente faz? A gente tem uma atendente que é operadora do direito, tá? Lá, que recebe, colhe, faz a triagem. A gente tem uma coordenadora. Essa pessoa colhe essa denúncia, identifica qual é a situação para a gente ver se a gente vai fazer o atendimento específico ou se a gente vai encaminhar para a rede. E as redes são das mais diversas. Ministério Público, Defensoria Pública, CRAS, CREAS, asilos, conselhos tutelares, são conselhos de direito, são dos mais diversos. Na ampla maioria, as pessoas elas estão procurando muito um atendimento psicossocial. Querem psicólogo e serviço social poder encaminhar para alguns lugares. E aí a gente já está na rede, que é da assistência social, e a gente faz os encaminhamentos adequados quando a gente não atende com os nossos próprios técnicos. Porque esse disco ele é composto por um advogado, uma psicóloga e um assistente social para fazer os acompanhamentos devidos. Sim, equipe multiprofissional ali, exatamente. né? Totinho, estamos no mês da consciência negra.
Vocês têm sempre feito uma programação do Novembro Negro. Como é que tá essa programação? O Novembro Negro sempre bomba, né? Já até começou, Já na até verdade, começou, lá atrás. Na verdade, a gente começa o Novembro Negro no mês de outubro. Então... Totinho, como é que vocês começam? Primeiro a gente começa com uma série de formações e cursos livres. Tá? Quais são esses cursos livres com a sua formação? Como a gente falou aqui atrás. A gente começa com letramento racial para a rede socioassistencial. Tá? A gente começa o letramento racial para a rede de educação. Tá? A gente começa também os cursos livres de combate de práticas antirracistas, que a gente atende de uma forma geral bem aberta. A gente faz as visitas às escolas com a discussão de gênero, classe, raça e etnia, para poder dar uma visão mais ampla para esses alunos de primeiro segmento ao ensino médio, que a gente começa a fazer, e as atividades culturais. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, Totinho, mas vocês estão com atividades intelectuais bombando mais as atividades culturais. O preto pobre também quer se divertir. E aí a gente tem 2 momentos fantásticos no novembro, que um é o Beleza Negra. Agora a gente vai ter o Beleza Negra, agora no dia 20 a gente vai ter o Beleza Negra. No dia mesmo no dia da 20, Consciência no dia da Consciência Negra, e tem o dia 15, que é o Dia Nacional da Umbanda, o aniversário da Umbanda, onde a gente faz também uma grande roda de folguedo com vários umbandistas, jongueiros, e a gente faz uma discussão sistematizada com os mais antigos, falando da história um pouco da Umbanda, falando um pouco da história do jongo, e ao final a gente faz um grande foguete, tocando jongo, tocando samba e fazendo uma grande brincadeira. Lá na subsecretaria mesmo, lá na sede? Geralmente a gente faz de forma externa, porque na secretaria não dá espaço. O Beleza Negra, por exemplo, ele é no Trianon, casa lotada, sucesso, sucesso, sucesso. Esse já é o... Esse é o quarto. Quarto Beleza Negra, é o quarta edição. Você sabe que a gente voltamos com Beleza Negra, foi com uma edição de comemoração dos 25 anos de implantação de política, tá? Bodas de prata. O primeiro Beleza Negra marcou esses 25 anos. Marcou 25 anos de implantação da política. E aí a gente não tivemos como parar, porque são muitas inscrições, Frane, muitas inscrições. Assim, as seletivas são com 100 candidatos, basicamente, assim, bem rico. E o encontro que a gente faz de jongueiro, que a gente vai fazer aniversário na Umbanda, a gente procura fazer ou na Mocidade Louca, que é um lugar mais aberto, ou em Praça São Salvador. E aberto. A programação ela segue até dezembro, né? Com o Dia do Direitos Humanos. Exato, dia 10 de agosto, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Dezembro, né? De dezembro, promulgado pela ONU. Nesse dia 10, a gente vai fazer uma festa bem bacana, que a gente vai fazer um espetáculo com os alunos de canto, coral e violão da CIRD. Então vai ter um espetáculo, tem excelentes cantores, e nesse momento a gente vai estar fazendo uma homenagem aos defensores de direitos humanos, premiando essas pessoas lá nesse dia. Todo ano a gente procura usar o nome de um ativista importante. Esse ano eu nem falei ainda com os familiares, mas a gente está propondo a homenagear Fernando Vasconcelos, que foi diretor lá do Constantino, um professor de sociologia fantástico. Sim. É um homem do santo, é um homem que fazia a luta intransigente pela garantia dos direitos humanos. Então a gente vai conversar com a família e a gente quer botar Prêmio de Direitos Humanos Fernando Vasconcelos. E aí a gente vai homenagear várias pessoas. Fátima Castro é uma das nossas homenageadas, a ONG Bem Faz Bem, o Caneca lá do Galpão da Cultura, que faz atividade com as crianças. Então assim, são pessoas que de fato estão fazendo a luta em defesa dos direitos humanos para garantir o direito daquelas pessoas. Então é bem legal. Totinho, você falou de vários assuntos aí. Eu queria que você me falasse agora o que a Fundação oferece de curso. Vamos dar um passeio pela Fundação. São muito passear legais, pela muito Fundação. A Fundação Zumbi dos Palmares é o nome carinhoso, o eterno nome daquela subsecretaria. A gente tem várias coisas lá. Na área da cultura a gente tem balé, sapateado, capoeira, violão, canto e coral. É bastante coisa. Nossa Senhora. Bastante coisa. Na área do Dudu, né? O Dudu Guedes está lá, Gavião está lá na capoeira, o João Vitor é um excelente, cara fantástico. E bacana, que lá na Zumbi a gente fez uma coisa diferente nesses últimos anos, que a gente tem atendido lá, Frânio, o público da melhor idade. Os alunos, ampla maioria dos alunos de canto e coral e de violão são pessoas da melhor idade. Você estava falando desses cursos, tem mais? Não, esses aqui são falando da dimensão culturais. Tá. São atividades lúdicas e criativas. A gente tem os cursos de geração de renda, que são cabeleireira, barbeiro, manicure, portiça realista, maquiagem, trança. Meu Deus. E trancista foi até reconhecido recentemente. Trancista agora é reconhecido como profissão. Como uma profissão. Então, assim,
Eu já falei 7 cursos. Ou seja, são muitos cursos lá dentro. Para além desses cursos, a gente ainda tem lá o curso de cuidador de idoso. A gente está formando lá 50, 60 pessoas para... Mas aí é só para negro ou é para geral? Não. É assim, é preciso que as pessoas entendam o seguinte, a política é para todos. Lá na política a gente precisa reparar isso. Por exemplo, a gente trata de forma desigual aqueles que são tratados de forma desigual. Mas é aberta para todos. Ali não é assegurado o direito. Democrático. É democrático. É. Ali, mas se tiver um negro e um branco, a vaga para os dois. Mas só tem uma vaga de quem chegou primeiro. De quem chegou primeiro. E esse de cuidador, acho que vocês têm a questão da demanda, né? Porque é alta muito demanda grande, hoje. porque assim como transistas, assim como também. transista, cuidador virou uma profissão. Sim. Então são cursos que estão sempre, nunca tem menos de 50 pessoas nesses cursos. Olha só. Antigamente qualquer um cuidava de um idoso. Hoje tem que ser tem que ter capacitado, né? Exatamente. Tem que estar capacitado. A equipe de profissionais que estão atuando são excelentes. Para além desse curso de formação, a gente tem agora, a gente tem os cursos livres de letramento racial, os cursos de práticas antirracistas que a gente faz durante todo o ano, que a gente traz muito. A gente teve aqui o Jask Tadesca, pô. A gente teve aqui o Okinga, pessoas africanas que vieram aqui. A gente teve aqui a Helena Teodoro. A gente teve aqui o professor Dr. Valor Ivanildo Santos. Olha só, nomes importantíssimos na discussão que tiveram aqui. E agora, o ano que vem, a gente vai dar um spoiler, que a gente vai iniciar em março, se Deus quiser e tudo der certo, o curso preparatório para concurso e vestibulares. Porque o ano que vem, a gente já sabe que o ano que vem será o ano dos concursos públicos. Inclusive em Campos. Prefeitura de Campos. E aí a gente vai fazer, são 3 modalidades específicas, né? Que a gente vai atuar com redação, português e matemática. É letramento. Porque são atividades específicas. Aí, mas tem Constituição, mas é específica, a pessoa fica mais fácil. Matemática, português e redação vai cair, seja nos concursos públicos, vai cair, seja no vestibular. Então, para março, se tudo der certo, em nome de Jesus, esse curso... E há que se ressaltar que esses cursos são caros, né? Se você for fazer particular, são caros. São caros. Totinho, vocês já deram também cursos de verão, já teve também cursos rápidos de verão. Já tem alguma coisa Ela já vai antecipando os spoilers, né? Ela já vai antecipando os spoilers. O ano passado, nesse verão agora, a gente trouxe uma modalidade completamente diferente. A gente trabalhou com culinárias. A gente trabalhou com culinárias afro, que a gente trouxe acarajé, vatapá, caruru, tal, e culinária gourmet. Por quê? A gente trabalhou com essa culinária porque são coisas práticas que a pessoa vai para a praia e vende. Leva acarajé, vai na praia e vende. A pipoca gourmet vai na praia e vende. Salgado vai na praia e vende. Agora, para esse verão próximo que está vindo, a gente propõe trabalhar com o quê? Como é que fala? Você se forma especialização nos cursos que a gente tem. Por exemplo, a gente está fazendo cabeleireiro. A gente quer fazer um curso rápido de um mês de verão, especialização em descoloramento, pintura. Barbeiro. Aperfeiçoar né? Aquelas pessoas aquelas áreas. E trazer de volta um curso que deu muito certo, que é o da culinária, a culinária afro e a culinária gourmet. É o verão que a gente está esperando. E detalhe, a gente não leva para praia. A gente fica ali na sede, porque a gente tem a percepção de que não é todo mundo que vai para a praia. E quando vai é final de semana. Muita gente. E essa rapaziada que fica aqui, fica com o tempo ocioso demais. Aí tem um pulo do gato. A gente oferta esses cursos para pessoas que estão em acolhimento institucionais. Aquelas pessoas que estão ali chegando a 16 para 17 anos, que já está a caminho de sair desses acolhimentos e não tem uma perspectiva, a gente oferta esses cursos de verão para essas pessoas que estão com o tempo ocioso. Para ganhar o dinheiro dele. Para ganhar o dinheirinho, possivelmente saindo desses acolhimentos, já tem um norte, já tem um local para onde ir. Então, assim, essa é a ideia para o nosso verão. Muito bom, parabéns. Gostei de saber disso. Deixa eu te perguntar outra coisa. Mais cedo a gente estava falando sobre o protagonismo negro, né? Hoje no audiovisual, você falou da Glória Maria. E a gente vê hoje muitas, acho que todas as protagonistas, né? Negras, já não é a primeira leva, assim. São muitas, né? No cinema também. Como é que você vê, assim, a gente está caminhando... O Silvio Almeida, ele fala que a dificuldade do outro entender as potencialidades, a gente vai chamar de epistemicídio, né? E aí, quando a gente vê o negro conseguir fugir dessa ótica, desse genocídio, né? Uma fase de genocídio que a gente chama de epistemicídio, é muito interessante. Que você pega o casal Lázaro Ramos e Thaís Araújo, por exemplo. Hoje é um casal protagonista na televisão brasileira. Referências. Sim. Eu tô falando na telinha, né? Na telinha da Globo. E aí você pega o Marcelo Melo, do Arcanjo Renegado. É um negro empoderado, né? Tem aquela preta linda,
Ai, meu Deus, fugiu o nome dela agora. Mas é uma atriz de televisão que tem ocupado esses espaços. E aí o que é mais importante? Não é só ocupar esses espaços na televisão. É ocupar espaços de definição intelectual. Porque essas pessoas que estão ali fazendo aquela televisão, fazendo aquela novela, fazendo aquele filme, tem aqueles meninos do Afro-Reg que agora estão produzindo filmes fantásticos. Ótimo, das séries maravilhosas. A Divisão, o Anjo Renegado, Anjo Renegado, e são pessoas negras que vêm de periferia, de comunidade. Essa imersão do povo negro nesses espaços de domínio absolutista de uma branquitude, e a branquitude, quando eu falo de branquitude, estou me referindo ao sistema e não ao indivíduo, né? Esse negro chegar nesses espaços, ocupar esses papéis, a gente tem que pensar em analisar por duas maneiras. Primeiro, é na desconstrução do auto-ódio. E segundo, é na produção intelectual desse negro. Porque há muito tempo foi apagado através do epistemicídio. E agora você vê. Porque quando você vê nos grandes prêmios, no Grammy ou no Oscar, não sei o quê, sempre tem alguma pessoa negra ou negro nesses espaços para concorrer a isso. E quando não isso, se você pega, por exemplo, a Bienal aqui de Campos do Goytacazes, olha quantos negros e negras tiveram aqui. E sem falar nos nossos negros, como a Neuzinha da Hora, que é uma potência intelectual, de artista, uma pessoa maravilhosa, inteligentíssima e empoderada. Isso é importante. É o que eu estou falando. A gente tem que entender que são a desconstrução do auto-ódio, que foi uma questão construída lá no século XVI, XVII, 18, aliás, 17, 18, e a desconstrução, ou seja, o enfrentamento imediato ao epistemicídio. Porque o epistemicídio, o que é o epistemicídio? O epistemicídio é a forma de recusar o conhecimento não hegemônico. Ou seja, é desqualificar o sujeito pela sua cultura, pela sua produção intelectual, pela sua produção cultural. E quando a gente vê esses negros na telinha falando, interpretando, é furando essas bolhas. Sim. É furando essas bolhas. Então, assim... E é aquilo que você falou também. Hoje, as crianças, elas têm referências. Se veem representadas. Elas se veem referências. Vai muito além da teoria, toda teoria que nós temos, que nós falamos elas aqui, né? Elas se veem nas novelas, no cinema. E eu posso também. Revistas eletrônicas, É só exatamente. você falar no T'Challa. T'Challa. É muito, assim, ser jogador de futebol é bom pra caramba, o salário é extraordinário, a pessoa tudo mais, mas a gente foge um pouco dessa ótica do menino, da criança, da menina, seja lá, querer ser apenas jogador de futebol ou cantor de pagode. Ele tem uma outra perspectiva. Eu quero ser um ator, eu quero ser um professor, eu tenho um Silvio Almeida. Eu posso porque tem fulano que eu vi, ministro do STF, como tinha o Joaquim Barbosa, dentre tantos. Então, assim, por isso que eu falei na desconstrução do auto-ódio. Porque eu falei lá no início, porque o auto-ódio fez com que o negro fosse subalternado a partir das suas realidades, suas vivências. E quando você começa a ver o negro nesses espaços de protagonismo, você vê com que esse jovem, adolescente, criança, até os adultos 40 a mais, que não se viam representados, começa a se ver representado pelo aquele igual a ele. Porque o auto-ódio é isso, quando eu não me vejo representado pelo aquele que é igual a mim. Então, assim, eu quero ser diferente, porque igual é ser ruim. E hoje não, hoje eu quero usar meu black, hoje eu quero usar minhas tranças, que eu acho que é bonito. Então, assim, ou quero usar o boneco, quero ficar igual o MC cabelinho lá, sei lá, que seja. Enfim, essa que a gente vai botar de processo transgresso, né, que transgredir, ou seja, voltar para o lugar que o tirou em algum momento, ter sido bem bacana no Brasil e no mundo, né? E a representatividade nos ministérios, no governo federal, como é que você vê? Eu acho que a gente tem 3 ministérios importantes para a gente que é ativista do movimento negro e na luta pela garantia dos direitos humanos, que é o Ministério de Direitos Humanos, o Ministério de Igualdade Racial e o Ministério da Cultura. Eu, Totinho, capoeira, eu tenho a percepção que é a seguinte: dos últimos 20 anos para cá, até os próximos 50 anos, nós teremos uma era feminina, em particular uma era do movimento das mulheres negras. É o momento dessas mulheres ocuparem esses espaços de poder, ocuparem esses espaços de decisão. E eu tenho percebido isso e faço coro para isso também. Porque eu sou um filho de 2 mães, sou esposo de uma feminista negra, sou irmão de meninas negras, sou pai de uma menina negra. E eu acho muito bacana quando esse movimento estratégico dessas mulheres de retomada de ocupação desses espaços de poder. Aí você tem a Aniele Franco, que está fazendo um trabalho bacana lá no Ministério da Igualdade Racial, e você tem a Margarete Menezes, outra mulher negra que está fazendo um trabalho no Ministério de tamanho importante, e aí você tem a Conceição, Macaé Evaristo, que está fazendo um trabalho fantástico lá no Ministério de Direitos Humanos. Essas mulheres, elas passam a ser grandes referências para o processo de retomada de poder dessas outras mulheres que estão subindo. Tem uma máxima que as meninas do movimento negro, do movimento feminista negro falam, que uma sobe e puxa a outra.
uma sobe que puxa a outra. E aí a gente consegue ver isso muito claro quando a gente vê, sem falar na representatividade, fugindo um pouco de partido político, aquelas todas, da Benedita da Silva. Porque é uma mulher negra, que foi governadora, que tem vários mandatos, que sempre esteve no frente de lutas em defesa das mulheres negras. Aqui em Campos nós temos, por exemplo, a Maria José Serafim, que é uma grande guerreira na luta do direito das mulheres. Então, assim, essa geração, ela será de retomada, né, de empoderamento dessas mulheres. Retomada porque isso perdeu em uma época lá atrás, e isso está voltando de novo. Enfim, né? Enfim, tá retomando. Então, eu acho e faço coro, fico fazendo plateia, contribuo naquilo que é possível, embora eu seja um heteronormativo, digamos assim, cis-heteronormativo, e muitas vezes aquelas pessoas que são completamente oprimidas, elas vão ver a gente como aquela parte opressora, e a gente tem que entender que é o momento, e a gente tem que entender que é o momento, e respeitar esse momento. E, no máximo, quando a gente não puder fazer nada, é ficar quietinho e observar as mulheres caminhar. Respeitar. Exatamente. A palavra-chave é respeitar. Totinho, nós estamos chegando ao final, mas tem duas coisas que eu ainda quero conversar com você. Queria que você falasse um pouco sobre a questão do livros infantis, né? Na questão, porque eu, por exemplo, sempre gostei muito de Menina Bonita do Laço de Fita. Esses dias eu já ouvi algumas coisas contra esse livro. Eu digo da primeira infância e também no ensino médio, que eu já acredito ser indispensável, da Djamila Ribeiro, que é o manual antirracista. Então eu queria saber a sua opinião. Bom, a gente tem o Menina Bonita do Laço de Fita, é igual o Casa Grande Senzala do Gilberto Freire. Ele reproduz eugenia e racismo nessas falácias que ele falam lá. Menina Bonita do Lado de Fita não fugiu disso. Eu falei dela ainda há pouco, a Bárbara Carini. Ela tem uma escola chamada Maria Filipe, uma escola de ensino básico, onde toda a educação que ela propõe ali é afrocentrada. O que a Djamila propõe também nos saberes plurais também é um saber afrocentrado. O que é essa educação afrocentrada? Não é você tirar a Europa do centro do mundo e botar a África no centro do mundo. É como se você tivesse afrocentrando, ou seja, a afrocentricidade. É dar àquele indivíduo que ele se entenda quanto sujeito na sua própria esfera social e se pertence quanto sujeito ali. Enquanto um homem, uma criança, um menino, um menine, negro ou negra ou negre, e dali ele consiga se fazer um sujeito a partir desse conhecimento, dessa pertença. Então, alguns livros didáticos fez o desfavor de colocar o negro na condição subalterna de escravizado, o negro na condição de menino de rua. Por exemplo, a capoeira, ela foi marginalizada e os livros indicavam aquela dança como prática criminosa no artigo penal. O samba também mesma coisa. Então, quando esses autores, a Djamila, essa Bárbara Carini e outras, Conceição Evaristo que fala nisso, Helena Teodoro fala disso, Renato Nogueira vai falar sobre isso, a primeira infância, né? A gente vê esses livros didáticos trazendo o protagonismo dessa pessoa negra, ou fazendo com que esse jovem, criança e adolescente repense o seu status quo. A partir daí, eu acho que a gente começa a pensar em uma... Mas tem algum que você indica, assim? Cara, eu gosto muito da Bárbara Carini. Não é meu ponto de pesquisa, eu não pesquiso criança e adolescente, tá? Eu discuto mais a intervenção de saberes a partir das religiões de matriz africana. Mas tem o Panteão dos Heróis das Matrizes Africanas, que é um livro muito bacana, que ele trata dos heróis. Por exemplo, ele trata Ogum como herói, trata Xangô como herói, assim como Thor, assim como Zeus. Ele trata como heróis do Panteão Iorubá. É um livro bem bacana também, que deveria estar... E minha última pergunta, quer falar alguma coisa? Não, nós já estamos em cima da hora. Eu queria só perguntar a você, se a Conferência Nacional de Igualdade Racial que você participou recentemente trouxe novidades? Bom, a Conferência de Igualdade Racial é bom lembrar que a gente ficou 7 anos sem conferência. Desde o impedimento da Dilma até o governo atual. Nós ficamos aquele período ali, sai Dilma, entra Temer, aí depois vem Aí parou. Parou e não teve mais conferência. Então essa conferência, ao meu ver, sou um militante não tão velho, assim, tô ali no meio na casa dos 40, e eu percebi que foi muito emotivo, de muitos militantes antigos se reencontrando com a nova geração. Foi como se eu estivesse percebendo ali um reencontro.
E as discussões com temas atuais, como a questão do clima, a questão do racismo epistêmico, essas questões todas foram muito evidentes ali, aquele lugar. Esses espaços são de fundamental importância, porque é nesses espaços onde a sociedade civil consegue propor, de fato, questões e propostas que, de fato, vão beneficiar essa sociedade que é apartada desse sistema público. Que nesse caso, a questão racial. E ali não tinha só negros e negras. Ali tinha indígenas, ali tinha ciganos, ali tinha caiçaras, ali tinha ribeirinhos, ali tinha não brancos, ali tinha negros. Tinham todos os grupos e étnicos que você possa imaginar estavam ali discutindo em uma espécie de reencontro. Assim, é possível reconstruir um país mais solidário, onde as humanidades sejam respeitadas. Essa foi a minha percepção. E o que a gente trouxe para campos de experiência, de lá para cá, eu já fui a algumas conferências, foi que é possível fazer uma política pública que, de fato, alcance o público mais vulnerabilizado, independente do tom da sua pele. Ótimo. A questão do jovem negro, a gente estava conversando antes de começar, a gente estava falando que ainda é alta. Vem diminuindo, pelo menos os dados oficiais, vem diminuindo, mas ainda é alto o índice de violência contra... Muito. Por exemplo, você pega um jovem negro, e aí a juventude negra para o movimento negro está enquadrada entre 14 e 39 anos. Ok? Por quê? Para o jovem negro tudo começa mais tarde. O jovem negro entra na faculdade depois dos 30, o jovem negro vai para o mercado de trabalho de maneira formal depois dos 25 para 30 anos, que antes é trabalho não formal. O que faz os emperros desses jovens negros chegarem em alguns espaços? Primeiro, são 3 processos emancipatórios: psicológico, financeiro e político, ok? Por que esses processos deixam esse jovem com menos possibilidades? Primeiro, vamos botar problemas psicológicos. Você pega um jovem de 14 anos, por exemplo, que mora em uma comunidade periférica, que o pai trabalha, mas a mãe é do lar, e ele não tem condições de usar o que o sistema globalizado de oferta. Por exemplo, um Nike, um Adidas, uma camisa assim, uma camisa assada. O que esse menino faz? Esse menino começa a trabalhar vendendo picolé, catando latinha ou alguma coisa, para poder ter algum dinheirinho dele. E ele não tem acesso à escolaridade básica. Ele vai ter acesso à escolaridade rápida. Então, ele já sai de casa fragilizado emocionalmente. E aí, quando ele vai para a rua, muitas vezes ele é violentado, ele é atacado pelo braço do Estado, encosta na parede. Ou ele é atacado pelo poder paralelo. Meu irmão, vai ali para mim e faz isso. Ele é obrigado a fazer isso. Psicologicamente, sem falar que a cada 23 minutos morre um jovem negro no país. Psicologicamente, esse menino, quando ele chega em casa e vai chegando por 18 anos, ele quer casar logo. Porque ele quer sair da rua, porque essa rua é perigosa para um menino negro. Então, esse momento de fragilização emocional, psicológica, impede que esse jovem dê o segundo passo. Politicamente, se você tem dificuldade para a inserção de negros e mulheres no sistema partidário, você imagina para um jovem negro. E o que acontece com esse negro? Ele é aliciado a vender seu voto. É isso que acontece com o jovem negro. Ele é aliciado a vender seu voto. Ele não vende porque ele quer. É aliciado, porque se eu tenho dificuldade financeira e o meu voto custa R$200, esse R$200 é para comprar um casaco lá no Campo Shopping, digamos assim, eu vou vender meu voto. É porque ele quer. Ele é aliciado. Que a gente vai chamar o aliciamento político, né, que a gente vai falar. Esse é um dos outros momentos. E o outro é o financeiro. Se você pega um jovem que tem limitações impostas pelo sistema de poder, desse jovem ter inserção no mercado de trabalho, ele não consegue gerar sua própria renda. E ele tem que fazer pequenos bicos. E não consegue, de fato, ter uma estabilidade financeira. E aí, esse menino jovem, de 14 aos 39 anos, por exemplo, estou dando exemplo, assim, para vocês entenderem, ele fica completamente vulnerabilizado. Essas vulnerabilidades emocionais, financeiras e políticas que acometem sobre esse jovem impedem com que ele consiga dar o segundo passo. Por isso que um programa muito importante do Ministério da Igualdade Racial, que é o Plano Juventude Viva, é muito importante, que esse plano propõe medidas de políticas públicas que visem, de fato, amparar esse jovem. Mas um fator mais importante para mim é que esse jovem precisa ser ouvido. A partir da escuta com esse jovem, você sugerir propostas e mecanismos de políticas públicas que, de fato, vai atender esse jovem. Então, assim, é um conjunto de fatores que limitam essa juventude do segundo passo. Embora nós estamos vivendo uma geração que esse jovem está conseguindo furar essa bolha. A política de cota consegue furar, a política de cota tem inserido essas pessoas,
a política de, como é que a gente chama, de jovem aprendiz, né? Essas políticas de jovem aprendiz que propõem esse jovem qualificação de emprego, qualificação nas escolas, entrar no mercado de trabalho, tem possibilitado isso. Isso tem possibilitado... Alguns programas sociais, programas né? Pé de meia, por exemplo, que ajuda, custeia exatamente. De certa forma. O governo né? federal, de certa forma, junto com os entes federativos, tem proposto algumas medidas que têm, de alguma forma, contribuído para que esse jovem nem consiga furar essa bolha. Entretanto, ainda é muito devagar. A gente precisa de algo mais celere. Porque ficar, por exemplo, de cada 100, mas salvou um, tá bom. Não salvou um, tá bom, não. A gente tem que dar oportunidade para que esses jovens sejam salvos quantos e quantos. Na verdade, é um trabalho integrado de todo mundo, de todos nós, né? Isso é um trabalho de uma sociedade. E é de formiguinha, né? Mas você está fazendo muito bem o papel aqui em Campos. Eu acho que vamos convidar para vir outras vezes para falar de outros assuntos. Com certeza, porque é muito assunto, né? Muito assunto. Olha, eu queria muito agradecer você pela sua participação. Muito, eu acho que foi uma aula pra gente, né? Foi uma aula muito esclarecedor. Queria muito te agradecer e dizer que foi um prazer te receber. E queria convidar todos que assistam, né, esse episódio completo no YouTube. Nós estamos no YouTube, nas redes sociais também. Instagram, com os recortes, né? Mas a completa no YouTube mesmo, né? Se quiser dar sua mensagem final. Eu que agradeço. Para mim, né? Assim, para mim, professores de letras gostam de implicar, que eles gostam de mim e também gostam de eu. Então, eu vou falar para mim ou para eu, estar sentado nesses... Para todas as entrevistas que eu dou, eu sempre falo que, para mim, ela tem alguns sentidos. O primeiro deles que se trata de um homem negro, periférico, das matrizes africanas, ou seja, macumbeiro, que passou por todas essas limitações que eu estou falando. Essas coisas que eu venho falando, embora eu tenha passado pela influência da academia, é muito empírico. Porque cada palavra que sai da minha boca é da minha vivência, é da minha realidade. Eu senti na pele toda essa realidade. Mas o fato de eu conseguir furar essa bolha e estar sentado aqui, como em outros lugares, por exemplo, não é provável que um menino capoeirista, macumbeiro, lá da matinha do Jockey, vá lecionar em Harvard. Não é provável que esse mesmo menino ocupe um cargo de gestão sentado. E não é provável que um menino como esse esteja sentado ao lado de grandes pessoas e apresentadores como vocês, dando uma entrevista como no podcast, para falar de uma realidade. E menos provável ainda é que um menino como esse tenha uma competência intelectual para trazer terminologias e abordagens conceituais nos temas atuais. Sim. Então, assim, para mim, que eu estou falando assim, porque os professores de letras gostam de bater na gente. É muito importante, porque, como a gente falou da desconstrução do auto-ódio, hoje em Campos eu posso falar que eu sou essa pessoa que consegue desconstruir o auto-ódio. Conseguiu isso tudo, né? Desconstruir esse auto-ódio. Mas isso não é meritocracia. Isso só foi possível porque tinha Maria José, porque tinha o Gama, porque tinha o João Damasco. Tiveram outros, Jorge Luiz. Outros que abriram os caminhos, que pavimentaram a estrada para eu estar aqui. Então, eu estar aqui falando é muito representativo para os meus pares, para os meus iguais. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Prazer, obrigado. E a gente vai se falando assim que possível. Isso aí. Pessoal, prazer foi nosso. Obrigada pela audiência, né, de vocês e até o próximo episódio. Até mais.